aí do vizinho tá mexendo naquilo que não devia numa hora dessa, né? Mas tá bom. Glória a Deus. Esse é o estudo de número 804. O tema do nosso estudo é Cristo à destra do Pai. E quantos querem palavra de Deus para o seu coração, digam amém. Amém. A palavra de Deus leia aí em Romanos, capítulo de 8, número 8, versículo de número 34. Diz assim a minha Bíblia também. Cristo é quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Existe uma necessidade de sempre nós voltarmos ao centro do Evangelho. O centro do Evangelho não são as boas obras. O centro do Evangelho não é a companhia amiga e amorosa da igreja. O centro do Evangelho não são os milagres que acontecem na casa de Deus. O centro do Evangelho não é a nossa vida, a nossa família, não é? O centro do Evangelho é a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Ele é o centro do Evangelho. Glória a Deus. Todas as outras coisas que eu contei para você, elas permeiam, elas acompanham, elas fazem parte da vida com Deus, mas elas não são o centro do Evangelho. Não é o centro do Evangelho a nossa boa amizade, a nossa companhia. Não é o centro do Evangelho a nossa liturgia do culto. Não é o centro do Evangelho. Se a gente começa de um jeito ou começa de outro, se nós estamos de terno e gravata ou de short e camiseta, não é? Não é o centro do Evangelho. O centro do Evangelho é a pessoa de Jesus. E aqui eu abro o primeiro parênteses para você, não é? Muita gente se confunde a maneira como nós servimos a Deus como o centro do Evangelho. Tem muita gente sendo confundida hoje em dia através dos elementos que transparecem alguma coisa como alguma coisa que representa o Evangelho. Dou um norte para você, não é? Alguns dias atrás eu estava falando para você sobre os coachings. São os coaches, né? Sobre o coaching. O coaching está ensinando as pessoas que se elas mudarem e adaptarem a sua maneira de viver, se elas cadenciarem dessa maneira ou daquela maneira, se elas tiverem uma nova expressão, não é? Ou um novo hábito, um novo comportamento, elas podem alcançar coisas na sua vida. E eles estão absolutamente certos. Realmente isso acontece. Mas isso nem de perto é o centro do Evangelho. Isso nem de perto garante a uma pessoa, por exemplo, acesso à vida eterna. Isso nem de perto tem a ver, por exemplo, com uma comunhão com Deus. O centro do Evangelho, mais uma vez, pela quinta vez, é a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. O pastor Marco Krebs, ele escreve aqui no nosso estudo, e eu tenho uma experiência parecida com ele. Ele disse que um dia estava num congresso de jovens lá no Brasil, né? E ele ouviu um pregador no púlpito dizer o seguinte: Jesus é a pessoa mais maravilhosa que existe em todo o universo de Deus. E eu também um dia ouvi isso, não é? E ele falou que aquilo foi como uma explosão dentro dele. Aquilo mudou. Ele falou assim: se Jesus é a pessoa mais maravilhosa que existe em todo o universo de Deus, eu quero conhecer ele. Eu preciso conhecer essa pessoa. E sabe qual que era o extraordinário que ele descobriu, não é? É que, na verdade, a vontade de Jesus de conhecer ele era muito maior. Já era anterior a dele, não é? Olha, os púlpitos de muitas igrejas têm afastado gradualmente da mensagem central do Evangelho, Jesus Cristo, não é? A gente ouve aqui na nossa região, e eu fico muito animado com tudo isso, porque eu quero fazer também. Olha, a igreja tal está distribuindo alimento. Eu quero distribuir alimento, irmão. Eu quero fazer isso, não é? Igreja tal fez um retiro assim, assim, assim. Igreja tal fez esse evento. Igreja tal é assim, assim, assim. Eu quero saber de verdade, não é se a igreja tal é assim ou se a igreja fulano é assim. Eu quero saber se aqui na Assembleia de Deus Ministério do Belém, nós ainda estamos olhando para o autor e consumidor da nossa fé. Eu quero saber para onde nós estamos olhando. Porque se nós estamos no centro do Evangelho, se a pessoa mais especial da nossa igreja é a pessoa de Jesus, aquilo que nós vamos conseguir fazer, eu também vou me interessar. Mas primeiro, se Jesus é o centro da nossa mensagem.
Se é Ele o lugar onde nós estamos olhando, se é para Ele que nós estamos olhando, se é por Ele que nós estamos vivendo. Precisamos voltar ao centro, precisamos falar de Jesus. Não apenas do plano da salvação, mas da pessoa de Jesus. Não é? Não simplesmente daquilo que Ele fez e daquilo que Ele promoveu, ou seja, o plano de salvação. Não só isso, mas da pessoa de Jesus. Não é? Olha, eu não sei, eu tenho certeza que você passou por isso. Lembra quando você estava apaixonado e você ia casar com o seu cônjuge, ainda mais você não tinha casado? Não tinha outro assunto, não é? O assunto do seu coração não era o que a pessoa fazia, mas era quem a pessoa era. A companhia da pessoa, não é? A amizade da pessoa, o companheirismo da pessoa. O que você queria saber era da pessoa. É hora, nessa hora final, de nós voltarmos a nos apaixonarmos por Jesus. É hora da gente começar a olhar para Jesus de novo. A respirar Jesus de novo, não é? A amar Jesus de novo. Independente dos benefícios que Jesus dá. Independente do momento que nós estamos vivendo na história da nossa vida. É hora de nós voltarmos a olhar para Jesus. Muitos conhecem a história da cruz, o significado da salvação, os benefícios da fé cristã, sabem explicar doutrina, citar versículos, escrever o que aconteceu no Calvário, conhecem o mapa da salvação, mas nem sempre conhecem profundamente o Salvador. Você sabe o que nós criticamos os movimentos tradicionais por muitos anos? Que eram movimentos que eram baseados apenas no conhecimento teórico da fé. Você vai lá na igreja tradicional tal, eles sabem explicar para você tudo, mas a hora que o cara prega, a pessoa prega lá, o pastor prega, parece que não tem Jesus na vida da pessoa. Não é isso que a gente sempre, como pentecostais, anunciamos sobre a conduta? Pois é. Hoje nós temos faculdade teológica, temos doutores nos púlpitos, pessoas de profundo conhecimento e Jesus. E a companhia de Jesus. E a pessoa de Jesus, não é? E olhar para Jesus, como é que está? O problema é que alguém pode até conhecer o evento da redenção sem conhecer o Redentor. Tem gente, irmão, que conhece de cátedra toda a história, sem conhecer aquele que causou a história. Não é? O cristianismo não nasceu de uma teoria, nem de uma filosofia religiosa. Ele nasceu de um encontro com uma pessoa viva. O evangelho começa, continua e termina em Jesus Cristo. Não é? A Bíblia deixa isso claro. A vida eterna é esta. Olha só Jesus falando. Ele falando assim, olha, eu quero que eles te conheçam para que eles tenham a vida eterna. Jesus falando, na oração sacerdotal. E aí ele explica o que é a vida eterna. E a vida eterna é esta. Olha o que ele diz. Que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Essa é a vida eterna. A vida eterna é ter intimidade com Deus Pai na pessoa bendita de Jesus, a quem Ele enviou. Deus não enviou do céu como o nosso aio, como a nossa expressão máxima de fé, a Bíblia. Que isso, pastor? Deus não enviou do céu como expressão máxima da sua pessoa a Bíblia Sagrada, não. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada diz que a palavra de Deus é Jesus. E nós só confiamos, nós só abraçamos o livro chamado Bíblia Sagrada, porque Jesus disse que nela se dizia a respeito dele. Vocês procuram nas Escrituras a respeito da vida eterna, e são elas que testificam a respeito de mim, foi o que ele disse. Nós cremos na Bíblia porque ela diz a respeito dele. Porque ele é a expressão máxima do Deus invisível, a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Eu estou amando essa série de estudo, irmão. Porque eu estou tendo oportunidade de, por 4 semanas já, só falar de Jesus. Não é? Coisa boa, não tem coisa melhor do que isso, não é?
de falar de Jesus? Tem algum assunto melhor do que esse? Tem alguma conversa maior do que essa, né? Eu vi o Reels hoje, estou acompanhando a vovozinha de Jesus, alguma coisa assim, eu vou até dar o nome porque compensa, não é? A neta olhou para ela dentro do carro, e a neta tá filmando ela, cutucando ela para falar as coisas, né? E ela já parece bem antiga, assim, não tem muita facilidade com informática, com tecnologia, e a neta tá acompanhando para a avó dar testemunho, né? Aí filmou assim a avó, falou assim, vó, a senhora tá tão bonita, a senhora parece uma mulher rica, vó. A senhora tá parecendo uma boa da cidade, tô falando que a senhora é uma mulher rica. Ela, minha filha, eu sou rica, meu tesouro é Jesus. Glória a Deus. Aí ela começou a chorar no carro. Minha filha, se você soubesse, minha filha, como meu tesouro é Jesus, é meu tesouro, é só ele, é o meu tesouro. Se emocionou por lembrar, ela não está lembrando de uma bênção, ela não está recordando de um milagre, ela está só recordando da pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Isso basta. Isso basta. Para o crente que é crente mesmo, ele não se cansa mais, ele não vai ficar preso com picuinha da vida. Ele não vai ficar olhando, mas lá na igreja, não, para o crente, irmão, o que basta para ele é Jesus. Porque quando ele é conhecido de Jesus e ele conhece Jesus, tudo entra num acordo, não é? Para a glória do nome do Senhor. Veja, a vida eterna não é receber algo, é conhecer alguém. O apóstolo Paulo expressa isso com intensidade espiritual. Olha em Filipenses 3:10. Para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos. Paulo não diz apenas, quero conhecer a doutrina. Ele diz, quero conhecer Cristo. Paulo fala assim, nós vamos conhecer a doutrina, nós vamos aprender como é que funciona. Mas nós vamos aprender como é que funciona a partir de quem fez funcionar. A partir de quem desceu até as partes, as profundezas mais baixas da terra e levou consigo cativo o cativeiro. Eu estava cativeiro nas partes mais profundas da terra, mas ele tomou consigo, né? Eu acho tão bonita essa expressão, levou consigo cativo o cativeiro, ou seja, levou o passarinho com gaiola e tudo, não é? O que estava cativo e o cativeiro, levou tudo embora. Levou o passarinho com gaiola e tudo, transformou, nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. A pessoa bendita do Senhor Jesus. Diga amém, glória a Deus. Glória a Deus. Fala-se de princípios, de prosperidade, de comportamento, de moralidade, de técnicas para uma vida melhor, mas pouco se fala da glória da pessoa de Cristo. E quando Cristo deixa de ser o centro, algo sempre se perde. Porque o Evangelho não é apenas uma mensagem de esperança. Não é apenas uma mensagem de esperança. Não é um código moral. Não é? Não é uma promessa de bênçãos. O Evangelho não é isso. Não é? O Evangelho é a revelação da pessoa mais gloriosa que já pisou na terra. Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele não veio trazer a salvação. Ele veio ser a nossa salvação. Amém. Eu acho muito bonito que Paulo está escrevendo para Tito. E Tito está num lugar difícil. Tito está em Creta. E o Paulo está escrevendo no capítulo 1, olha, os cretenses, o próprio profeta deles, o próprio poeta deles, diz que eles são ventres preguiçosos, bestas ruins. Olha só, o próprio poeta deles disse isso. Ou seja, Paulo conhecia a poesia da época, não é? Ventres preguiçosos, bestas ruins. Aí sabe como é que ele termina isso? E é verdade, eles são mesmo. Não é? Mas faz o seguinte, Paulo, vai saindo de casa em casa aí, vai ensinando eles a guardar a palavra de Cristo. Olha, fala para eles, capítulo 2, versículo 11, que a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Glória a Deus. A pessoa de Jesus se manifestou para trazer salvação a todos os homens, não é? Glória a Deus. Como declarou o próprio Paulo,
Cristo em vós é a esperança da glória. Ele que traz a esperança de um tempo glorioso, não é? Portanto, o verdadeiro chamado do Evangelho não é aceitar um plano de salvação, é render-se à pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Vamos mergulhar no assunto um pouquinho mais? Glória a Deus. A Bíblia revela que Cristo não está inativo no céu. Ele está reinando, intercedendo e sustentando a igreja. Você sabe quem sustenta a igreja? Não é a liderança. Não é a liderança da igreja. Você sabe quem sustenta a igreja? Não é a diretoria da igreja. Não é o pastor local, não é o coordenador da igreja. Quem sustenta a igreja é a pessoa bendita do Senhor Jesus. Ele sustenta a igreja. Tem que. Ele é quem sustenta. Pela palavra do seu poder. Ele sustenta. As palavras de Jesus é que sustenta a igreja. Tem uma história que se conta, não é? Essas histórias que o pessoal criou para exemplificar o evangelho, não é verdade? Diz que durante a guerra dos britânicos contra os hindus na Índia, teve um casal, ele era oficial do exército, ele era oficial do exército britânico, e ele saiu para a guerra. Só que antes dele sair para a guerra, ele noivou. Ele tinha uma namorada e ele noivou. Ele falou assim, olha, quando eu voltar, nós vamos casar. E saiu para a guerra. E durante a guerra, ele escreveu várias cartas para ela. Olha, meu amor, eu tô aqui, vou voltar e tal, eu vou voltar. E olha, eu tô aqui escrevendo para você e tava pensando aqui no nosso futuro e tal. E aquelas cartas confortavam muito o coração daquela moça. Não é? E aí ele escreveu a última carta. Falou assim, olha, meu amor, eu vou para uma batalha muito difícil, né? My dearest. Né? Eu vou para uma batalha muito difícil. E nessa batalha, eu acho que vai ser muito complicado, mas olha, eu vou fazer uma promessa para você. Eu só não vou morrer nessa batalha porque eu prometi para você que eu vou voltar. Eu sei que muitos dos nossos companheiros vão morrer, mas eu não vou, porque eu prometi para você que vou voltar para a gente casar. Bom, essa foi a última carta, ele sumiu. E ele foi considerado MIA, Missing in Action. Se perdeu na batalha. Depois de alguns anos perdido, o exército britânico considerou ele morto. Mas aquela noiva não suportava isso. Porque ele tinha escrito, olha, quando eu voltar, nós vamos casar. Se possível, no mesmo dia. Porque ele tinha esse amor por ela que ele falou e que ele ia fazer. E ela confortava o coração dela sempre, na ausência dele, lendo as cartas que ele mandou. Lendo aquelas cartas que ele mandou. Um dia ela estava com o coração muito pesado, já 5 anos depois. E ela falou assim, mãe, eu não vou jantar hoje não, eu vou subir lá pra cima, vou dormir mais cedo e tal, e minha cabeça hoje não tá podendo. 5 anos. E ela se alimentando daquelas cartas. E a mãe falava assim, minha filha, esse homem já morreu. Meu filho, não, mãe. Ele falou pra mim que ia voltar. Eu não aceito que ele tenha morrido, mãe. E ela subiu lá pra cima e começou a pensar nele, foi ler as cartas de novo e tal. E chorava e lia as cartas e falou, quer saber? Eu vou colocar até o vestido de noiva hoje. Foi lá, pegou o vestido dela de noiva, colocou o vestido deitado na cama com a luz de vela e chorando e lendo as cartas e tal. Quando de repente, já anoitecendo na casa, alguém bate na porta. A hora que o sogro abre a porta, quem que é? Era o oficial britânico. Era o noivo. E aquele começou aquela bagunça, e meu Deus do céu, e aquele fuzuê, aquele alarido, aquela gritaria, a sogra chegou, abraçou ele e tal, ele ainda ferido, mancando, agora estava andando, tinha as marcas das batalhas que ele fez e tal nele, com a tipóia ainda debaixo do braço, tinha sofrido muito para chegar lá. E nisso ela ouve aquela gritaria e tal, e ela sai para fora do quarto para o andar de cima. E na hora que ela sai, ela vê ele, e ele vê ela, ele falou, a primeira coisa que ele olhou quando viu ela, falou assim, meu amor, eu disse pra você que a gente ia casar quando hoje eu voltasse, mas eu não esperava que você já estava esperando eu com um vestido de noivo. Ela já estava vestida de noivo, esperando o noivo. O que ela quer dizer com isso, com essa história? O que a pessoa escreveu essa história quer dizer com isso? Será que a noiva de Cristo espera pelo noivo assim? Se lembrando das cartas dele, se lembrando dele, esperançando por ele. Ou será que nós estamos aqui vivendo, Jesus, me dá minhas coisas aí,
me dá as coisas que eu mereço, aquilo que eu estou fazendo por conta do trabalho que eu faço da tua obra, pelo jeito que eu sou comportado na igreja. Por que a igreja do Senhor anela? Não é? Nós estávamos ouvindo a palavra de Deus aqui no domingo, o nosso querido irmão Diácono Bruno pregando a palavra de Deus, e ele falou uma coisa muito interessante. Por que nós queremos o crescimento da igreja? Por que nós queremos o crescimento da nossa família? Por que nós queremos a nossa estabilidade financeira? Qual a motivação por detrás disso? Porque a igreja apaixonada por Jesus, que está esperando nele, ela quer isso, porque isso é glória para o nome do Senhor Jesus. A glória é para ele. Ele é o Senhor, não é? Jesus, quando declarou na cruz está consumado, ele estava afirmando que a obra redentora havia sido concluída, mas seu ministério não terminou ali, não é? Cristo foi entronizado então à destra do Pai. Após sua ressurreição, Jesus apareceu aos discípulos durante 40 dias. Nesse período ele falou sobre o reino e preparou os discípulos para a missão que receberiam. E capítulo 1 de Atos, versículo 9 diz assim: E quando dizia isto, vendo, foi elevado às alturas numa nuvem e o recebeu, ocultando-se dos seus olhos. Esse momento marca a ascensão de Cristo. E ela não foi simplesmente o fim da presença física na terra. Foi uma confirmação da sua exaltação. Estar à destra de Deus significa autoridade, honra e governo. A pessoa a quem nós servimos aqui na igreja, o Senhor Jesus Cristo, ele é o governante do universo. Governante do universo. Deixa eu abrir um parênteses aqui para você mais uma vez. Você está com problema na imigração? Jesus é o governante do universo. Glória a Deus. Você está com problema de documento? Jesus é o governante do universo. É verdade, Jesus. Você está sentindo alguma pressão para ir e vir? Jesus é o governante do universo. Agora, não use isso como um amuleto, ou isso como uma bengala. Use isso como uma autoridade outorgada a você. Jesus é o governante do universo. Glória a Deus. Não tem um lugar na terra que Jesus não mande. Viu? Não há um lugar, não há uma esfera de governo que Jesus não mande. Então, quando você entrar em algum lugar, mesmo que alguma coisa a seu respeito pareça diante dos olhos humanos errada, leve em consideração e faça isso com a autoridade de Deus, que você está aqui nesse país, você está andando aqui nesse lugar. Por quê? Porque Jesus é o governante da terra inteira e do universo. E foi Ele que te colocou aqui. Glória a Deus. Tome isso por autoridade. Pare de fazer teologia em cima dessas coisas. E tome isso como um relacionamento que você tem com Deus. É um relacionamento que você tem, não tem essa de você... Às vezes a gente fica pensando, sabe? E a jurisprudência? E como é que faz? Irmão, pare com isso. Jesus manda em tudo, em todo lugar. Não há lugar que Jesus não mande. Não há esfera de governo que Jesus não tenha autoridade suprema. Fique tranquilo. Fique em paz. Não deixe ninguém cercear seu direito de ir e vir, se foi Jesus que lhe mandou ir. Agora, se Jesus lhe mandou ir, você não está indo porque está com medo do homem, cuidado. Você está deixando alguém cercear a autoridade de Deus na sua vida. Não deixe isso acontecer. Em nome de Jesus. Diga amém, por favor. Amém. Glória a Deus. Amém. A profecia do Antigo Testamento, ela dizia que a ascensão de Cristo era uma expectação. O Salmo 110, versículo de número 1, diz: o Senhor é o meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos por escabelo dos seus pés. Esse versículo no Antigo Testamento, citado muitas vezes no Novo, ele fala a respeito da expectativa que se tinha a respeito do Messias, de que o Messias não conheceria inimigos. Não teria nenhum inimigo que poderia contra o poderio dele. Já era esperado que isso acontecesse. É por isso que Paulo tem a coragem, na sua carta, de rir da morte. Onde é que está a morte, o seu arguilão? Onde é que está a sua vitória? Cadê a sepultura? Cadê o inferno, a sua vitória? Por que ele tem coragem de fazer isso? Porque olha para a pessoa de Jesus e ele sabe que Jesus venceu, não é?
todos apontam para Cristo entronizado no céu. Cristo à destra do Pai, na pregação da igreja primitiva, era algo para eles normal, não é? Para os primeiros cristãos, o evangelho não terminava no túmulo vazio. Ele continuava na entronização de Cristo no céu. Sabe por que eles se colocaram para a morte? Por que eles se apresentaram para ser degolados? Para irem para a arena? Para morrer, literalmente morrerem? Eles se apresentaram a isso, eles se entregaram a isso por causa da confiança plena de que Jesus ressuscitou. Eles não sofriam, ai meu Deus do céu, será? E agora que... Não. A confiança deles era tão grande nessa realidade que eles se apresentaram para a morte. Teve uma vez que os discípulos se encontraram lá, foram para a sinagoga lá em Jerusalém, não é? No templo, na verdade, eles estavam. E o sumo sacerdote falou o seguinte: olha, se vocês continuarem pregando, vocês vão morrer. Vocês vão morrer. Nós vamos matar vocês. E eles saíram lá para fora e falaram assim: viu? Eles disseram que vai matar a gente também. Como é que é? Aí eles falaram que vai matar a gente também. Se a gente continuar pregando, vai matar a gente. Ai, que legal. A expectativa deles era o seguinte: porque se nós participarmos do seu sofrimento, nós vamos participar também da glória dele. Amém. Glória a Deus. Era essa a expectativa deles. Eles estavam tão afinados com o propósito de Jesus que eles consideravam o martírio um ganho. O martírio era uma glória. O martírio era uma bênção. Ô, pastor, o senhor está querendo dizer que a gente sai em Los Angeles, vai se dar... Não, irmão, eu estou dizendo para você que a gente vive num lugar, e num tempo, e numa esfera, que talvez isso não seja necessário. Mas isso não estou querendo dizer que não é necessário nós voltarmos a pensar novamente em Jesus como uma pessoa real e no nosso meio. Como uma pessoa verdadeiramente no nosso meio. Não como uma expressão de uma expectativa que a gente tem. De que Jesus realmente está em nós e através de nós. De que como igreja do Senhor Jesus Cristo, nós somos Emanuel aqui na terra porque Jesus mora em nós. Aleluia. E a pessoa dele nos basta. Não é? Ele nos basta. Ele é o homem glorificado no céu. Uma das verdades mais profundas do Evangelho é que Jesus não apenas se fez homem por um tempo, mas levou a sua natureza humana glorificada para o céu. O Cristo que ressuscitou não abandonou a humanidade que assumiu. Ele levou com ela a presença do Pai. Quando você lê o capítulo 2, versículo 5 da primeira carta ao Timóteo, você vê que Paulo está falando que a salvação vem através de Jesus Cristo, o homem. Não é? Mais para frente também, a gente encontra, não é? E a gente vai ler aqui, que ele se tornou um sumo sacerdote por causa disso. Ele é o mediador perfeito entre Deus e os homens, porque ele é homem também. Ele se fez homem. A natureza glorificada de Jesus. Não é? Como homem. Essa verdade traz profundo consolo para a igreja. Nosso Salvador não está distante da realidade humana. Aquele que está à direita do Pai é o mesmo Jesus que viveu entre nós, que conhece as nossas fraquezas e que continua sendo o mediador diante de Deus. Agora, o que a gente confunde muito é porque a gente fala da natureza de Jesus como homem, a gente confunde isso como se ele fosse falho no céu. Não! A humanidade glorificada em Cristo. Aquilo que ele promete para nós. Assim como ele é, nós vamos ser também. Glória a Deus. Nós vamos alcançar essa humanidade perfeita na pessoa de Jesus. Nós vamos alcançar essa humanidade perfeita no céu, que ele promete para nós. Mas o que dá para nós entendermos hoje é que Jesus não está no céu esquecendo o que passou na terra. Lembra quando o pessoal começou a pregar isso nas igrejas, nessa heresia? Que no céu a gente não vai lembrar de nada? Você já pensou se Jesus, quando fosse para o céu, como o homem que morreu, sofreu pelos nossos pecados, não lembrasse mais o que fez? A humanidade que nós vamos adquirir no céu é a humanidade de Cristo no céu. Já pensou se esquecesse tudo lá, como é que ia ser? Jesus não lembra mais de nada do que passou aqui. Já pensou? Como é que ia ser isso? Não é? É que as pessoas elas entendem como limpar as lágrimas, enxugar as lágrimas, não é? E alegrar o coração como uma amnésia. Mas não, irmão.
É como o nascimento de um filho. Quando a mãe recebe o neném, ela se esquece da dor do parto. Não é que ela esquece que ela teve dor, é que a dor agora já não é mais importante, já não causa mais aquele mesmo agravo que causou até um pouco tempo atrás, por causa do filho. É esse o limpar as dores, não é? Por isso que a esperança cristã não é uma futura, pois está ancorada em uma realidade presente. Cristo, o homem glorificado, está no céu, representando o seu povo diante de Deus. Ele é um sumo sacerdote que se compadece, é por isso, não é? Olha, Hebreus capítulo 7, versículo 25. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por eles se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. A Bíblia ainda fala em Hebreus que nós não temos um sumo sacerdote que não pode se compadecer de nós, pois pelo contrário, um que foi tentado em tudo, mas venceu a tentação. A nossa grande expectativa, irmãos, em Cristo, é saber que nós temos alguém que nos entende porque foi homem como nós. Por completo, não é? Assim também, ele deixa a igreja viva com essa segurança. Cristo morreu por nós, ressuscitou por nós e continua intercedendo, não é? Por nós. Cristo como nosso advogado. Uma das dimensões mais consoladoras do ministério atual de Cristo é que ele atua como advogado do povo diante do Pai. A Bíblia afirma, olha que maravilha, irmão, como João foi nosso amigo quando ele escreveu isso aqui, não é? Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Irmão, o pecado na vida do crente não é uma história, é um acidente. É um acidente de percurso, não é? Às vezes acontece, irmão. Mas quando isso acontece, nós não temos alguém que enfia o dedo na nossa cara e fala, você errou, se acabou para você. Não, nós temos um advogado. É alguém que vai, não é? E o nosso advogado sempre nos trata como um réu primário, viu? Nós sempre somos réu primário. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque quando ele perdoa mesmo. Diz que quando Jesus morreu na cruz do Calvário, Colossenses capítulo número 1, diz que ele tomou a cédula que nos era contrária nas suas ordenanças e cravou na cruz do Calvário. Tirou ela do meio de nós. Ele tirou ela do meio de nós. A cédula estava lá no nosso meio, lá, fazendo vergonha para nós, todas as vezes que ela aparecia. Mas ele tirou ela do meio de nós. Não é? E cravou na cruz, ou seja, quando você chega lá no seu prontuário, lá na delegacia, não tem mais nada. Tem a pasta com o seu nome, mas ela está vazia. Porque Jesus tirou a cédula que nos era contrária nas próprias ordenanças dele. Inclusive, a delegacia era dele. A delegacia era dele, a cadeira de juiz era dele, a única coisa que era do promotor era o Satanás, o inimigo das nossas almas. Ele era o promotor, para nos acusar. Mas agora o acusador chega lá na delegacia, cadê quem foi que tirou? Foi o juiz que mandou rasgar. Aleluia. Foi o juiz que mandou tirar. Mas com ordem de quem? Do advogado, do nosso advogado. Ele tirou a cédula que nos era contrária nas suas ordenanças. Quando o crente falha, não precisa viver dominado pelo desespero ou pela culpa. Ele pode voltar-se para Deus com arrependimento. É por isso, irmãos, que o arrependimento para o crente, ele tem um sabor diferente, ele não quer voltar a pecar por causa disso. É porque ele sabe o que custou o pecado, não é? O Charles Spurgeon falou assim, eu não entendo como é que um crente pode ser amigo do pecado. Como é que você vai ser amigo de alguém que causou a morte do seu melhor amigo? Como é que você vai se envolver com alguém que causou a morte do seu melhor amigo? Quando o crente entende, irmãos, o que custou o pecado e o que o perdão de Deus nos faz, ele começa cada vez mais a andar mais longe do pecado, não é? Cristo como nosso mediador eterno. Outra dimensão fundamental do ministério atual de Cristo é que ele é mediador entre Deus e os homens. É por isso que eu gosto da expressão, meu Deus do céu.
É por isso que eu gosto da expressão, no capítulo 20 do Evangelho de João, quando Jesus chega naquela casa e ele fala assim, paz seja convosco. Sabe por que é interessante que ele diz paz seja convosco? É porque é o seguinte, aquela paz ali não é simplesmente, olha, paz, viu, gente? Não, ele está falando assim, agora tem paz entre o céu e a terra. Lembra que a palavra de Deus diz que os vossos pecados causam inimizade entre vós e o vosso Deus? Existe um abismo. Quando Jesus chega, paz seja convosco, é depois do tempo que ele encontrou com Maria lá no templo, lembra? Lá no sepulcro, lembra? Que ele falou assim, Maria, não me toque, que agora eu vou para o meu pai e vosso pai. A palavra de Deus fala em Hebreus que ele entrou no tabernáculo eterno e aspergiu o seu próprio sangue. E depois, quando ele volta para os discípulos, o que ele fala para os discípulos? Olha, me toca. Por que pode tocar? Porque ele já voltou. E é por isso que o primeiro cumprimento dele, o primeiro cumprimento de Jesus para os discípulos é paz seja convosco. Olha, adivinha, o acordo de paz foi assinado, acabou a guerra. Glória a Deus. Acabou a guerra. Aleluia. Agora o mediador chegou e pagou, acabou. Paz seja convosco. Agora o céu olha para a terra e vai, eu vou acabar com a humanidade. Não. Agora o mediador chegou aqui e não é um cessar-fogo, não, é paz. Glória a Deus. Não é o fim daquela batalha, não, é paz, é acordo de paz. Foi lavrado com o sangue da cruz, é paz. Acabou. Acabou aquela guerra que havia. Acabou a separação que havia. O nosso mediador pagou pelos nossos pecados, não é? Glória a Deus. O pecado separou a humanidade de Deus, portanto, nenhum ser humano poderia restaurar essa relação por si mesmo. Era necessário que alguém pudesse representar perfeitamente Deus diante dos homens e os homens diante de Deus. Somente Cristo poderia cumprir o seu papel. Por quê? Porque ele é plenamente Deus, ele é plenamente homem e ele é o mediador perfeito. Glória a Deus. Hoje, à destra do Pai, ele continua sendo o mediador que garante a nossa comunhão com Deus, não é? O pastor Silmo, lá na Flórida, ele gosta de sempre usar essa expressão. Quando Deus olha lá no céu, ele não olha direto para você, ele não olha direto para o Will. Ele olha primeiro o sangue de Jesus na vida do Will. E aí ele consegue olhar para o Will agora. Por quê? Porque o que cobre o Will agora é o sangue do filho dele. Glória a Deus. Ele consegue ver agora pelo filtro do sangue. E é por isso que eu tenho acesso. É por isso que ele faz aquele convite agora com ousadia. Entremos diante do trono da graça de Deus, onde o nosso precursor, o Senhor Jesus Cristo, entrou primeiro, aspergindo o seu próprio sangue, fazendo paz entre Deus e os homens. Quando o véu foi rasgado, irmão, o véu foi rasgado não foi de baixo para cima, foi de cima para baixo. Foi Jesus que abriu o espaço para que nós pudéssemos entrar agora. Está aberto, não é? É só entrar para a glória do nome de Jesus. Ele mesmo disse, olha, o Tomé falou assim, Senhor, nós não sabemos para onde o Senhor vai, como é que a gente pode saber o caminho? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não é? A posição de Cristo à destra do Pai não é apenas um símbolo de autoridade. Ela revela Cristo que continua sendo o mediador vivo que sustenta o relacionamento entre Deus e o seu povo. Antes de ascender ao céu, Jesus deixou uma promessa preciosa à sua igreja. Ele permaneceria presente com o seu povo. Depois de ele dar aquela ordem aos seus discípulos, ele fala assim, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Irmão, Glória a Deus. deixa eu fazer um desafio para você. Você que está comigo ouvindo aqui, você que está comigo pela internet, esse próximo domingo, irmãos, nós temos Santa Ceia. Sábado nós temos Santa Ceia também. Não se permita vir jamais à igreja sem uma expressão sincera de louvor. Irmão, não vem para a igreja pensando nos elementos da igreja, naquilo. Vem para a igreja, irmãos, olhando com os olhos fitos na pessoa bendita do Senhor
Jesus. Assim, a igreja não caminha sozinha na história. O Cristo que reina no céu está presente com o seu povo na terra. Essa promessa sustenta a missão da igreja e traz segurança ao coração dos crentes. O Senhor permanece com o seu povo todos os dias. É por isso que eu gosto do que o Bonhoeffer diz. Eu já repeti aqui algumas vezes. Jesus é nosso contemporâneo. Jesus não está com a mente lá do século 1. Ai, as coisas aqui, agora esse negócio de AI aí, como é que vai fazer com o negócio de inteligência artificial? Não, Jesus não está preocupado com isso não é? Estão falando aí na televisão, não, porque agora vai aparecer um ZT. Jesus não está preocupado com nada disso aí. Fique tranquilo. Não, porque como é que vai ser com a fé em Deus? Jesus não está preocupado com isso. Ele é nosso contemporâneo, ele está presente. Amém. Glória a Deus. Ele sabe o que o mundo espiritual está tramando. Ele sabe que o nosso inimigo é ardiloso, só que ele é todo poderoso. Aleluia. Glória a Deus. E ele é o nosso Senhor, ele é o Senhor da igreja. É ele que manda na igreja, irmão. Ele é o centro de tudo aquilo que nós fazemos, a pessoa bendita do Senhor Jesus. Olha, se nós pudéssemos agora olhar, não é? O mundo espiritual e ver como o céu se alegra quando nós nos alegramos por Jesus, sabe? Nós estamos aqui, esse ambiente que a gente faz nosso culto é uma sinagoga. Talvez você não saiba disso, mas nós alugamos a nossa igreja aqui, você que está acompanhando a gente pela internet, de uma sinagoga. O nosso primeiro culto aqui, irmãos, foi muito difícil fazer o primeiro culto. Um monte de coisa aconteceu, a gente estava montando o som, não sabia como fazer direito. O primeiro culto aqui foi difícil, não é? Um ambiente pesado, um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo e tal. E eu sinceramente saí daquele domingo aqui com o coração chateado. Porque eu não senti que eu entreguei um culto que Deus merecia. Não que eu consiga entregar um culto que Deus merece, mas eu sei quando eu consigo fazer o melhor que eu posso. E eu não fiz o melhor que eu podia. Ficou faltando muita coisa. Mas durante aquela semana, uma das nossas irmãs falou para mim, pastor, quando eu olhei no culto, a gente estava fazendo o culto, eu olhei e tinha uma multidão de anjos acompanhando o nosso culto. E eu falei, glória a Deus, eu entendi na hora. Por quê? Porque é a primeira vez que estavam se pregando de Jesus aqui na sinagoga. Os anjos vieram ver. Glória a Deus. Porque eles se alegram pela pessoa de Jesus. Paulo escreveu numa das suas cartas, falou assim, agora através da igreja, a multiforme sabedoria de Deus é manifesta aos principados e potestades. O céu, irmão, está aprendendo de Jesus através da igreja. A multiforme sabedoria de Deus, não é? Quando você, irmão, se alegra com Jesus que você não viu, os anjos ficam com barulho de trem na cabeça. Por quê? Porque como é que o homem que não viu pode se alegrar? E aí eles entendem que nós nos alegramos pela fé, vendo ele em figura, na pessoa bendita do seu Espírito Santo, na expressão de cada irmão e cada irmã. A pessoa bendita de Jesus no nosso meio, para a glória de Deus. É por isso que Cristo é presente na igreja, não é? Essa promessa não caminha sozinha na história, está na igreja. Cristo governa a igreja. No Novo Testamento, ele apresenta Cristo como cabeça da igreja. Olha, Efésios 1 e 22, nós já estamos terminando. E sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas constituiu como cabeça da igreja. Sabe quem manda a igreja? Irmão, Jesus. Tem muito cacique querendo mandar em igreja aí, não é? Dizendo o que a igreja tem que fazer, dizendo que a igreja, como é que a igreja tem que andar, não é? Mas a cabeça da igreja é o Senhor Jesus. A igreja não se dobra para ninguém, só para Jesus. É por isso, irmãos, que eu aprendi com o nosso pastor que até os nossos acenos para o governo, os governos da terra, tem que ser cuidadosos. Por quê? Porque eles governam outras coisas. A igreja tem cabeça. É o Senhor nosso Deus. O pastor gosta de contar uma história do Paul Yong-Cho, e eu já estou terminando, mais uma vez. O pastor Paul Yong-Cho foi o pastor da igreja da Coreia, a maior igreja do mundo, a maior congregação do mundo. 800 mil pessoas em uma igreja. E ele conta que uma certa vez, lá na Coreia, o pastor Paul Yong-Cho ficou muito conhecido, e o presidente da Coreia gostava muito do pastor. E o pastor só tinha uma regra lá que ele dava para a secretária dele. Ele falou, quando eu estiver orando, ninguém me incomode. Você não me para nada quando eu estiver orando. E nesse dia ele foi orar e ligou o assessor do presidente. Falou, olha, eu
tô ligando pro pastor e tal, o presidente queria falar com ele. E a secretária falou, olha, infelizmente eu não posso interromper o pastor agora, ele está ocupado, ele está orando, mas depois da oração ele retorna a ligação. E o assessor falou assim, eu acho que a senhora não está entendendo, quem está ligando é o presidente da república, e ele precisa de falar com o pastor. Ela falou, eu entendi o que o senhor falou da primeira vez, só que é o seguinte, eu tenho ordens para não interromper o pastor David Young Cho quando ele está orando. Aí o assessor falou, tá bom, já liga a esposa do pastor. Olha, minha filha, eu acho que a senhora não entendeu direito, aí meu assessor acabou de ligar para a senhora, o meu marido precisa de falar com o pastor. Não, eu entendi bem sim, mas é que eu tenho ordens do pastor para não interrompê-lo quando ele está orando. Minha filha, é o presidente da Coreia que está querendo falar com ele. Ela falou, eu entendi, mas eu não posso interrompê-lo. Passou 15 minutos, a mulher ligou de novo. Olha, você vai ficar em problema comigo, se você não chamar ele. Eu falei, minha senhora, eu não posso. Depois de 1h30, o pastor Paul terminou de orar. Na hora que ele saiu lá para fora, no escritório dele, estava a secretária tremendo, feito uma vara dele. Pastor, pelo amor de Deus, o senhor falou que não era para me incomodar, mas a esposa do presidente já ligou 2 vezes aqui, o assessor dele, ela tá brava comigo e tal, contou a história. Ele falou, não, fica tranquila, tá tudo certo, não tem problema não. A senhora quer que eu retorne para ele? O senhor quer que eu retorne para ela? Ele falou, não, se ele quiser falar comigo, ela liga. Pode ficar tranquilo, tá tudo certo. Aí passou uns 40 minutos, liga lá a esposa de novo. Aí a secretária passa para ele, já tinha terminado o período dele de oração. E a primeira coisa que a esposa do presidente falou, olha, eu não sei como é que o senhor trabalha aí, mas o senhor precisa demitir essa secretária do senhor. Porque ela não deixou o presidente falar com o senhor. Ele falou, não, ela fez certo. Não, mas o presidente estava tentando falar com o senhor. Ele falou assim, olha, minha senhora, eu entendo que o marido da senhora é uma pessoa muito importante. Ele é o presidente da Coreia. Só que eu estava falando com o rei do universo. Glória a Deus. Ele é o presidente só da Coreia. Irmão, esse povo aí é o presidente só da América. Às vezes é um governador de um estado. Olha, esse pessoal aí é só o presidente de um país. A cabeça da igreja, irmão, é o dono do universo. Ele manda no céu e na terra. Glória a Deus. E não tem lugar onde ele não manda. Hoje eu li um versículo para a nossa irmã, quando eu fui visitá-la. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. Não é? Olha, ele quebra o arco, ele corta a lança, ele queima os carros no fogo. Vinde e vede que assolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Não é? O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. É o Senhor nosso Deus. É o Senhor nosso Deus a quem nós servimos. Ah, que presença gostosa do Senhor. Oh, Jesus, como nós te amamos, ó Senhor. Aleluia. Glória ao teu nome, Jesus. Assim, a igreja não é uma organização religiosa, mas uma cidade que vive sob o governo e o domínio do Rei do Universo, o Senhor Jesus Cristo. É a Ele que a igreja pertence, é a Ele que ela procura obedecer e servir. 10 verdades rápidas sobre Jesus para nós terminarmos. Cristo está exaltado acima de toda autoridade. Cristo reina sobre todas as coisas. Cristo continua sendo Deus e homem. Cristo intercede continuamente pelo seu povo. Cristo é mediador entre Deus e os homens. Cristo governa a sua igreja. Cristo sustenta os que creem. Cristo está presente na igreja pelo meio do Espírito Santo. Cristo prepara o futuro para o seu povo. Cristo voltará em glória. Glória a Deus. Aleluia. Uma das maiores tipologias de Cristo no Antigo Testamento é José. É muito linda a história de José. Não é? Uma das coisas que eu acho bonita na história de José é que quando os irmãos descobrem que é José, eles ficam com aquele medo grande, né? Ai, rapaz, o que José vai fazer e tal. E aí José chama eles e fala assim, olha, não pasmem pelo que vocês fizeram comigo. Vai lá para o meu pai e conta para ele da minha glória. Irmão, quantas vezes nós passamos na igreja contando a respeito dos sofrimentos. Olha, volta lá e conta para eles da minha glória. Aleluia. Olha, fala da glória de Cristo. Oh, aleluia. Conta para o perdido da glória de Cristo. Fala para ele da glória de Cristo.
Fala para ele do tempo glorioso que ele vai viver. Se ele vier para Cristo, conta para ele da glória de Cristo. O mesmo pastor Paul Young-Cho, que quando ele começou a fazer o seu trabalho de evangelização lá na cidade da Coreia, em Seul, ele ia para os lugares mais pobres lá da Coreia. Uma vez que ele chegou do lado de fora de um barraco, bateu na porta, uma senhora abriu a porta e ele começou: olha, minha senhora, deixa eu falar uma coisa para a senhora. Eu estou aqui para pregar a palavra de Deus. Se a senhora não aceitar Jesus, a senhora vai para o inferno. A mulher: como é que é? É isso mesmo. Eu estou aqui para dizer para a senhora que se a senhora não receber a salvação em Cristo, a senhora vai para o inferno. Ela falou assim: rapaz, você tá tirando uma com a minha cara, né? Eu moro nesse barraco aqui. Eu tenho 10 filhos. Eu tenho um marido bêbado que chega todo dia em casa, pega o restinho de dinheiro que eu ganho no meu trabalho, vai pro bar e gasta todo o dinheiro que tem. Chega aqui em casa e me dá uma surra nos meus filhos, e um pouquinho de dinheiro que sobra eu compro de arroz para comer. Você vem falar para mim de inferno? Inferno é o que eu vivo. Some daqui, seu cão cristão. Chamou ele de cachorro cristão. Ele saiu de lá escorraçado, foi embora, foi orar à noite. Chegou diante do Senhor e falou: senhor me desculpa, mãe. A mulher tem razão, né? A vida dela é difícil. Essa mulher tem razão. A vida dela está complicada. E aí Jesus falou com ele, falou assim: meu filho, conta para ela o que vai acontecer se ela receber eu como Salvador. Que ela vai para o inferno, ela já sabe, ela já está recebendo um pedaço do inferno aqui na terra. Não é? Conta para ela o que ela vai receber se ela vier salva comigo. No outro dia ele foi lá, bateu na porta. A hora que a mulher abriu, falou: você de novo, seu cachorro! Não, se o senhor me mandar embora, deixa eu falar uma coisa para a senhora. Olha, se a senhora receber Jesus como Salvador, Jesus vai cuidar dos 10 filhos da senhora. Jesus vai salvar seu marido vai parar de beber, ele vai ser um bom esposo. Ele vai mudar a vida da senhora, a senhora vai parar de morar nesse lugar aqui, porque agora a senhora vai ter uma condição digna de vida, porque Jesus vai entrar nessa casa e vai transformar a vida da senhora e toda a família. Glória a Deus. Ela falou: então eu aceito. Adivinha? O marido se converteu. Parou de beber. A vida dessa mulher mudou. Ela saiu do barraco e foi ser uma das grandes evangelistas daquela igreja junto com seus filhos. Tudo isso por quê? Porque alguém decidiu contar do Jesus glorioso, da glória de Jesus. Amém. Conta para eles da minha glória. Vai lá, fala para da glória. Fala da glória de Jesus que encheu a sua alma. Fala da glória de Jesus que te resgatou do momento mais escuro da sua vida. Fala da glória de Jesus que mudou a sua maneira de ver a vida. Fala da glória de Jesus que mudou a sua maneira de ter esperança, de expectar pelas coisas. Fala da glória de Jesus. Não é? É por isso, irmãos, que Cristo, a destra do Pai, ele está presente na vida diária do crente. Cristo pode salvar perfeitamente os que chegam a Ele, não é? Podemos nos aproximar do trono da graça de Deus com confiança. Cristo intercede continuamente pelo seu povo. E o livro de Apocalipse ainda declara: eis que cedo venho. Hoje nós pregamos uma mensagem, irmãos, para que em tudo o Senhor tenha preeminência. Amém. Que Ele seja primeiro da nossa vida. Amém, não é? A igreja permanece viva enquanto Cristo permanece no centro. Quando Ele é exaltado, a fé se fortalece. A esperança se renova e o coração da igreja volta a arder por Cristo. Aleluia. Quando Jesus é o centro, irmãos, nosso culto é pentecostal. Aleluia. Quando Jesus está no meio, irmãos, nossa vida tem alegria. A nossa alma tem sabor. Olha, hoje nós cantamos os hinos da harpa aqui no começo, mas durante a mensagem não tinha um pad aqui no fundo, no teclado, não tinha uma luz escura, não tinha um homem com uma voz suave na sua cabeça, tinha essa taquara rachada, mas a glória de Deus, o Espírito Santo de Deus, quando Cristo está presente, glorifica. É o que muda a vida do crente, irmãos. É o que transforma a esperança do crente, a expectativa do crente. É a pessoa de Jesus. O mundo está usando de muito artifício, de muito subterfúgio, mas tudo que a igreja precisa é da pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe o seu coração. Que Deus te dê essa graça, essa unção, todos os dias, na sua casa, no seu trabalho. Que você possa inundar, desfrutar, não é? E sobejar, derramar, transbordar da pessoa de Jesus na sua vida,
para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém.